Vocês estão ligados? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez queremos te agradecer por esse tempo tão precioso que estamos aqui em comunidade, em igreja. Nós estamos aqui dispostos, papai, a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite. Que o Senhor nos dê a condição, papai, para obedecer tudo aquilo que o Senhor tem falado em nossas vidas. Eu me coloco em total sujeição à tua vontade, Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Eu reconheço diante de ti, Senhor, que eu não sou tão bom assim, que eu preciso da tua graça, que eu preciso da tua misericórdia, que nessa noite eu possa ser usado como um instrumento, Senhor, da tua obra na vida desses irmãos que estão aqui, daqueles que venham buscar, Senhor, algo de ti nessa noite, que eu só venha ser, Senhor, o acesso, que eu venha ser somente uma ponte, Senhor, para que eles possam receber tudo aquilo que o Senhor desejou nessa noite para que eles recebessem. Em nome de Jesus, Senhor, coloca os teus anjos acampados em nosso derredor, que essa atmosfera se transforme numa atmosfera de glória e de presença, papai. O Senhor é exaltado, o Senhor é engrandecido no nosso meio, e o Senhor é o único que vai receber a honra, a glória, o louvor e o poder, enquanto nós estivermos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Se você quer, diga amém e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Deixa eu ver se consigo abrir a minha água sem fazer uma lambança, deu certo? Quero que você que trouxe sua Bíblia, abra comigo lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Evangelho de Mateus 7, 24 e 27. Quem achou vai dando glória a Deus, quem não achou pode estar acompanhando ali. Eu não lembro qual é a versão que eu usei aqui, mas provavelmente vai estar um pouquinho diferente, mas ela basicamente vai falar a mesma coisa, amém? Eu quero ler na minha versão aqui, que eu já estou mais habituado com ela, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas palavras, as palavras de Jesus, amém? E as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, repita comigo, e caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, repita comigo, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora, você que está com a sua Bíblia aberta, abra comigo lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 48 e 49. Lucas, ele vai trazer ele vai acrescentar um entendimento sobre esse mesmo texto aqui, amém? São evangelhos sinóticos, então eles estão falando sobre as mesmas coisas. Então ele vai aprofundar um pouco mais sobre esse entendimento aqui. Quem achou Lucas capítulo 6, 48 e 49, diga amém. Diz assim: por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Diga misericórdia. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu fundo a vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e o que aconteceu foi uma grande ruína daquela casa. Amém? Todo pregador, toda vez que alguém vai trazer uma palavra, você sempre fica pedindo uma confirmação de Deus, porque, não sei se você sabe, Deus não manda o anjo lá do céu vir lá no seu quarto, na hora que você está orando, e falar assim: ó, filho, eu trouxe uma mensagem para você. E a palavra que você vai ministrar no domingo é essa aqui. Não é assim que funciona. Nós temos que buscar em Deus em oração, em propósito, em jejum, para que a gente possa discernir aquilo que Ele está falando conosco. E você sempre fica naquela expectativa: pô, será mesmo que não é coisa do meu coração? Será mesmo que não é, a circunstância? Será mesmo que não é a minha vontade? E aí pedindo, e nos avisos aqui na hora, do trabalho das crianças ali, foi falado, nesse mês, foi trabalhado esse mês, sobre esse tema, sobre se construir a tua casa sobre a rocha. Diga, a rocha. Não é o arrocha que você está pensando aí, tá?
Olha para o seu irmão e diga, misericórdia, irmão. Cuidado, tá? Agora eu acabei com a pregação, porque você vai ficar pensando nisso, e você vai esquecer de aquilo que eu estou falando para você. E o que é construir o que é construir a casa sobre a rocha? Eu lembro quando eu estava construindo, quem já teve o prazer de construir alguma coisa na vida, uma casa? Quem já construiu uma casa aqui, levanta a mão? Quem já construiu um viveiro de passarinho aqui, levanta a mão pelo menos? Um galinheiro pelo menos, já construiu? Olha, glória a Deus. Você sabe que para você construir alguma coisa, você nunca pode chegar simplesmente e começar a levantar parede, levantar estrutura, sem você estabelecer muito bem os fundamentos daquela estrutura. Porque corre o risco de você gastar muito tempo, muito dinheiro, e aquela tua construção, ela vira abaixo. Eu lembro quando eu estava construindo a minha casa, eu comprei um terreno, e ao escolher o terreno, eu vi vários aqui na cidade, e aí eu escolhi um que, na minha percepção, era um solo mais compactado, era um solo mais firme, né? Boa parte da minha casa está em cima de uma taipa de pedra. Alguém sabe o que é uma taipa? Misericórdia, como eu sou colono mesmo, Jesus amado. Uma taipa de pedra é um platô platô, você sabe o que é, sim ou não? Porque, misericórdia, deixa eu ver, é um pedaço de pedra. Agora vocês conseguiram entender, amém? É um pedaço, e eu na minha percepção, falei, vou construir essa minha casa aqui, porque já que é um pedaço de pedra, vai estar em cima da rocha, não vou ter problema no futuro, sim ou não? Só que não é assim que funciona. Quando as pessoas que foram fazer lá os fundamentos, começaram a cavar no meio da pedra, eu falei, cara, vocês são loucos, por que vocês só não colocam a caixarinha em cima e não levanta a casa? Ele falou, não, o procedimento não é esse, o procedimento é nós cavar até, ou a gente, como aqui já tem pedra, vai ser melhor ainda, a gente vai fazer um alicerce, essa tua casa nunca vai cair na vida, você pode ficar despreocupado. Então, o que nós precisamos entender, o que é construir uma casa sobre a rocha nessa noite? Jesus, ele afirma que só é possível construir algo que dure eternamente aquelas pessoas que, além de ouvir a palavra de Deus, estão dispostas a obedecer essa palavra. Repita comigo, ouvir e obedecer. São coisas totalmente distintas. Nós somos bons em ouvir e péssimos em obedecer. Eu posso falar isso por mim, porque muitas vezes eu ouço Deus falando, Deus querendo as coisas de mim, e eu fico protelando, falando de conta que não é comigo, ou eu tento usar um argumento teórico, ou filosófico, ou teológico, para não fazer aquilo que Deus quer, só que a gente não consegue convencer o Senhor com isso. Muitos, queridos, muitas vezes, por você só ser um mero ouvinte da palavra, e não praticante da palavra, você acaba se convencendo que a igreja é um lugar legal para estar. Você acaba se convencendo que a filosofia cristã dos crentes é bacana. E você acaba vindo para esse lugar, você acaba mudando os seus hábitos, as suas rotinas, e você acaba entrando em comunhão com algumas pessoas que você não conhece, e esse lugar começa a ser um lugar onde você se sente bem. E aí você para de beber, ou pelo menos você deveria, né? Você para de ir nas baladas, ou pelo menos você deveria parar de ir. Mas essas coisas, elas não refletem, escuta o que eu estou falando aqui, essas coisas não refletem alguém que obedece a Deus. Ela só reflete uma mudança de postura e de atitude. E sabe que isso me lembra? Isso me lembra quando o povo de Israel estava diante do Sinai, e aí Moisés traz as 10 mandamentos, que são as 10 palavras, os 10 mandamentos, e o povo, ele olha para aquilo e fala assim, não, eu vou pegar, o povo adota aquelas verdades para eles, fala assim, não, essas 10 palavras são boas, e já que elas são boas, nós vamos adotar essas palavras como leis para nós, e nós vamos seguir essas leis. E eles começaram a seguir essas leis. Só que nós vemos a história do povo de Israel, durante todo o tempo no deserto, que eles tinham uma dificuldade gigantesca em obedecer a Deus. Em todo momento eles estavam murmurando, reclamando, eles estavam se levantando contra a autoridade espiritual.
que era Moisés na época, em todo momento eles ficavam achando motivos para encontrar um erro na vida dos líderes, e isso levou toda uma geração a sucumbir no deserto. Diga misericórdia. Eles adotaram para si. Só que a realidade do reino, do evangelho, do reino dos céus, ela não é uma realidade, ela não é somente um arcabouço teológico ou teórico ou de leis. A realidade do reino dos céus, ela é uma estrutura gerada de dentro para fora, diga amém. Então a verdadeira conversão, queridos, ela é uma mudança de mente, ela é uma mudança de cultura. O velho homem morre, se levanta um outro homem renascido em Cristo, diga glória a Deus. E como eu tenho orado nesses dias para que homens e mulheres sejam renascidos em Cristo nessa temporada. Como eu oro nesses dias para que Deus levante novamente uma geração de arrependidos, como a minha geração foi. Que eles eram radicais na sua conversão. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha tudo CDs original, do Black Sabbath, do AC/DC, olha o pastor de vocês como que era. Metallica, tudo CD original, fazia questão de comprar tudo CD original, tinha pilhas e pilhas de CD. Vocês nem sabem o que é CD, né? Ou sabem? Ah, tá, graças a Deus vocês sabem. E quando eu me converti, eu não queria mais aquelas coisas que me remetiam à vida que eu tinha no passado. Eu quebrei todos os meus CDs, queridos. Todos. Foram algumas centenas de reais quebrados ali, jogados no lixo. Os meus amigos ficaram endemoniados comigo. Você está louco? Por que você não deu para mim? Você está com o diabo no couro, só pode. Nem sabia eles que eu estava com o Espírito Santo gerando dentro do meu coração algo totalmente novo, que aquelas coisas do passado já não saciavam mais. Jesus declara ainda lá em Mateus capítulo 11, 12, diz assim: desde João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Queridos, então o cristianismo, queridos, ele não é passado por osmose. Você sabe o que é osmose, sim ou não? Sabe o que é osmose? É a capacidade de algumas matérias se apegarem a outras, amém? As células do corpo, elas trabalham muito por osmose, principalmente na parte de restauração de cura. E o cristianismo não é feito por osmose, repita comigo, o cristianismo não é feito por osmose. Então não é porque você tem um pai crente que você vai ser crente. Não é porque você tem a mãe fiel que você vai ser fiel. Não é porque você tem uma esposa que é uma esposa de oração que você tá por cima da carne seca, porque isso não é verdade, queridos. O cristianismo, ele existe para ser vivido primeiro individualmente e manifestado no coletivamente. Vocês estão aqui, sim ou não? Porque senão vai ficar muito difícil para nós, queridos, compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Então, voltando a falar de construir, o Senhor fala que nós precisamos nos esforçar, nos dedicarmos, para que nós possamos construir algo que realmente vale a pena nessa vida que nós estamos aqui, que Deus nos deu. Nós precisamos nos dedicar, colocar esforços, para que a gente possa olhar para trás e ver algo que durou, algo que realmente permaneceu, porque o que nós mais vemos é ruína, é destruição, casamentos destruídos, relacionamentos destruídos, vidas abandonadas, projetos abandonados. Por quê? Porque não teve esforço. Eu estava falando com a liderança nessa manhã aqui. É impossível, quero que você está anotando, anote isso aí. É impossível você viver o verdadeiro cristianismo sem que você viva algum nível de sacrifício na sua vida. É impossível, queridos. Mas pastor, eu vim aqui para receber, eu não quero entregar nada, eu não quero sacrifício, eu quero só receber. Espera para o final do culto, você vai receber, mas agora você precisa entender aquilo que o Senhor está falando para você, amém? Vocês estão aqui, sim ou não? Quando nós, nos versículos que nós lemos no início, muitas vezes nós acabamos entendendo essa mensagem de forma errada. Eu quero explicar isso aqui para vocês, que é bastante importante para nós. Coloca aquela, isso, olha que bonito que o pessoal fez
O pessoal da comunicação fez essa arte aqui. Aplauda o pessoal da comunicação em nome de Jesus. O Lipe falou para mim que o pessoal acho que mandou umas 7, 8 imagens para a gente poder escolher qual que era. E eu fiz questão porque quando eu peguei e olhei essa imagem, ela representa exatamente aquilo que a gente acha que é essa passagem. Nós achamos que construir algo na rocha, nós devemos escolher uma rocha e colocar a nossa casa em cima dessa rocha. Mas não é isso que a palavra de Deus está nos falando. E é por isso que Lucas, como alguém mais instruído, como um médico que é mais analítico, ele vai trazer uma nova, um entendimento um pouco mais profundo sobre essa verdade. Ele vai falar que aquele homem que ouve a palavra de Cristo e pratica, ele se esforça, ele cava a vala, até ele encontrar a rocha, e sobre essa rocha ele começa a colocar os alicerces. Porque se nós ficarmos construindo coisas baseados naquilo que nós vemos aqui na frente, nós podemos correr o risco, queridos, de não estar entendendo aquilo que o Senhor está falando para nós. E nós corremos o risco de ser apenas pessoas que só ouvem, mas não praticam. Diga misericórdia. É preciso esforço. Olha para o seu irmão e diga assim: é preciso esforço. Se você já teve experiência de fazer algo, cavar dá muito trabalho, queridos. Cavar dá muito trabalho. Quem já trabalhou na construção civil aqui sabe o que é você pegar uma picareta e ficar o dia inteiro batendo aquela picareta no chão. Dá muito trabalho. É muito esforço. É muito suor, é muita lágrima ali. As tuas mãos viram carne viva. É muito esforço. Só que eu não sei onde nós, no caminho do nosso cristianismo, nós achamos que nós podemos viver uma vida com Cristo sem nenhum tipo de esforço, sem nenhum tipo de dedicação da nossa parte. Nós vemos casamentos arruinados porque casais não querem se esforçar para que dê certo. Nós vemos relacionamentos de irmãos, de amigos, acabarem porque essas pessoas elas não fazem questão de se esforçar para que dê certo. O pastor Jardel já falou várias vezes aqui. Pastor Jardel, se estiver me vendo, um beijo para você, pastor. Vou fazer a médica, pastor. Senão não me deixa mais pregar e aí fica ruim. Muitas vezes nós entendemos que nós precisamos casar com a pessoa certa. Lembra aqui? Nós vamos construir a casa no lugar certo. Mas isso aqui não é entendimento bíblico. Nós precisamos nos tornar a pessoa certa todos os dias para o nosso cônjuge. Só que isso dá trabalho. E porque dá trabalho a gente não se esforça. E porque a gente não se esforça, nós vivemos ciclos de ruína todos os dias. Vocês estão aqui, sim ou não? Preste atenção naquilo que eu estou falando, queridos. É muito sério. Isso pode mudar a tua vida para sempre. Então não existe metade da laranja, não existe alma gêmea. Isso aqui é tudo balela, queridos. É tudo filosofia grega. Essas coisas elas não existem. O que existe é esforço de ambas as partes para fazer dar certo. Porque quando a gente não se esforça, nada vai para frente. Se você não se esforçar, você não vai concluir a tua faculdade, você não vai conseguir concluir o teu curso, não vai conseguir um emprego melhor. Se você não se esforçar no teu emprego, você não vai conseguir aumento, você não vai conseguir evoluir no teu emprego. Nada nessa vida acontece de forma, que nem diz o meu filho adolescente, easy. De forma fácil. Nada. E se você é alguém que na sua vida tudo acontece fácil, por favor, venha no final do culto orar pelo pastor, porque eu não vivo essa realidade. É sempre debaixo de luta, de pedrada, de paulada, de bomba. Sai de um problema, cai no outro, e outro problema cai no outro, outro problema cai no outro. E tem maluco ainda que quer ser pastor ainda de igreja. Então o que a gente precisa fazer, pastor? Como a gente pode melhorar essa dimensão do cristianismo que nós estamos vivendo aqui? A primeira coisa, queridos, que nós precisamos entender
é que se você não buscar o alicerce correto, o fundamento correto, quando vir a tempestade, não é se vir, a palavra de Deus ela está falando quando vir. Eu não quero ser profeta da tragédia aqui para você, mas momentos difíceis vêm sobre a nossa vida, elas nos acometem, e quando os momentos difíceis aparecem sobre nós, é quando é revelado a nossa estrutura, é quando é revelado os nossos fundamentos, é quando a gente mostra se a gente é crente de verdade, é revelado aquilo que nós realmente somos, porque somente quando nós somos prensados, moídos, é que é revelado aquilo que nós somos de verdade, queridos. Aqui nessa comunidade, aqui, ó, eu olho para a carinha de vocês, só vejo anjos, semiquerubins. Olha que coisa mais linda, ninguém tem dificuldade, ninguém tem pecado, ninguém tem erro, olha só que maravilha. Mas quando vocês saem daqui na segunda-feira que o bicho pega, aí é salmos, hinos e cânticos espirituais, não celestiais, mas da maldade muitas vezes. E o Senhor tem nos chamado para algo mais profundo, para algo eterno, para algo que realmente manifeste e revele a vontade de Deus. Eu posso falar algo para vocês aqui, sim ou não? As casas, quando elas estão levantadas, aparentemente elas parecem ser tudo iguais. Elas têm janelas, têm portas, têm telhado, são pintadas, tem muro. Você olha para aquela casa e fala, mas que casa mais bonitinha. Só que as aparências enganam, queridos, e nós somos especialistas em enganar a gente mesmo e enganar os outros. Nós construímos a nossa casa de qualquer jeito, não investimos tempo e dinheiro no fundamento, e a gente quer construir uma casa para que os outros vejam, e os outros apontam o dedo e falam assim, uau, olha que casa abençoada que o irmão fez, mas a hora que vem a tempestade leva ela embora, não sobra nada. Até o alicerce é arrancado fora, porque o alicerce não está sobre a rocha. Vocês estão entendendo aqui? Porque eu estou me esforçando. Eu estou me esforçando, que nem diz o Chino, estou me esforçando. Porque se a gente ficar, queridos, em nome de Jesus, a gente ficar passando a nossa vida inteira nos enganando, nos autopromovendo, falando assim, não, estou bem, pastor, está tudo sossegado. Nossa, não, pastor, melhor que eu, só Deus, que nem dizia o nosso querido irmão que está lá na glória, dando risada, se divertindo, e nós estamos aqui na tribulação. Mas um dia a gente chega lá. Quando a gente entender essa verdade, a nossa vida muda para sempre, queridos. Homens e mulheres que dedicaram a sua vida nos fundamentos, morreram como heróis da fé. Morreram como homens e mulheres que pagaram com a própria vida, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Pessoas que não brincavam do Evangelho, pessoas que não brincavam de ser crente, mas pessoas que entendiam que a vida deles não podiam ser baseadas em qualquer coisa, mas sim na rocha. Repita comigo, a rocha. Não deixa o inimigo te roubar. E o que é a rocha, pastor? Para ter um significado teológico aqui, para que você saia daqui mais convertido, mais crente. A rocha, queridos, nada mais é o que a palavra de Deus encarnada em Cristo Jesus. Se você não tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador de tudo que você é e tudo que você tem, você está construindo a sua casa sobre a areia. Ou você está construindo a sua casa conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Se você reduzir a sua vida, filho e filha, apenas de culto em culto, se você resumir o teu evangelho de culto em culto, o teu cristianismo de culto em culto, eu posso garantir para você que a tua vida não está baseada na rocha. Milhares de pessoas seguiam Jesus por aquilo que ele podia dar, mas quando ele foi pregado na cruz, todos fugiram. No momento de dor, de dificuldade, as pessoas elas pulam fora. No momento de tribulação, de dificuldade mesmo, aquele momento que você está, que ninguém pode te ajudar, as pessoas elas vão embora. Essa é a verdade, não adianta a gente tampar as coisas ou romantizar as coisas, a verdade é dura, queridos. Só que Jesus não te abandona,
o Senhor não te abandona, o Senhor não deixa os seus filhos desamparados e nem confundidos. Diga amém. Então a vida com Deus, ela não pode estar limitada em cultos semanais, ela não pode estar limitada, ou ela não pode estar fundamentada somente na estrutura, ou nas suas escalas, queridos. Não. A religião nos convence que a igreja é um lugar onde a gente vai para adorar, para celebrar, mas o reino, ele nos convence que a igreja é um organismo vivo, que é o corpo de Cristo manifestado aqui na terra, para estender a mão aos necessitados, para pregar o evangelho aos perdidos, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e para fazer discípulos de todos os povos, nações e línguas. Vocês estão aqui, sim ou não? Quando a gente perde essas coisas de referência, nós viramos um povo que somente vê e recebe, quer receber. E sabe o que é mais curioso? Essas coisas sempre aconteceram, queridos. Os homens sempre se contentaram com a estrutura religiosa. Lá no templo de Salomão, ou no próprio tabernáculo de Moisés, tinha um lugar onde as pessoas adoravam, onde as pessoas celebravam, as pessoas faziam sacrifício, mas tinha um lugar no Santo dos Santos que era proibido entrar, só que Jesus quebrou Jesus rompeu essa dinâmica. Agora nós, em Cristo Jesus, temos acesso livre ao trono da glória de Deus. Diga amém. Se nós temos, diante da palavra de Deus, livre acesso ao trono da graça, da misericórdia e da bondade de Deus, a pergunta é o porquê que nós nos contentamos em sacrificar, em ofertar, em levantar as nossas mãos, em vir para o culto. Muitos de nós queremos usufruir das coisas do reino, mas não existe possibilidade de você viver coisas sobrenaturais se você não se esforçar, se você não colocar empenho, e não colocar suor, e não colocar vontade naquilo que você precisa fazer. Vocês estão aqui, sim ou não? Quem quer ir embora, diga amém. Opa. Mateus 13:44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual um certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Sabe que é o maior problema dos nossos dias hoje? É que nós adotamos para nós dogmas, valores, doutrinas, muitas delas que nem bíblicas são, e nós deixamos o tesouro escondido. Nós encontramos um tesouro, mas nós preferimos e escolhemos deixar ele lá no lugar dele, ao invés de vender tudo que temos para adquirir aquele tesouro. Vocês estão aqui, sim ou não? Nós estamos aqui, queridos, nessa temporada de One Hope, nessa próxima temporada que nós adentramos agora. Estamos edificando uma casa espiritual para o Senhor. E essa casa espiritual é feita de carne e osso. Essa casa espiritual não é feita de tijolo e de cimento, mas é uma casa espiritual onde uma comunidade realmente entende o seu propósito, entende o seu valor e faz cumprir com o ID do Senhor em qualquer lugar que ele esteja. Nós precisamos, queridos, romper com essa estrutura religiosa que tão de perto nos segue. Nós queremos ajuntamento, e ajuntamento é bom demais, é tão bom celebrar junto, é tão bom adorar junto, é tão bom ver a igreja cheia, é algo maravilhoso. Mas eu não sei se você sabe, quando o Senhor dirigiu Salomão para construir o templo, dirigiu Davi, e Davi depois passa essa incumbência para o seu filho Salomão, Deus deu uma ordem para ele, falou assim: vocês vão construir aqui no meu monte, só que as pedras serão lavradas em outro lugar, para que não haja barulho de ferramenta aqui em cima desse monte, para que não haja algazarra, porque isso aqui é um lugar santo. Só que a gente quer ser edificado, a gente quer ser levantado, a gente quer ser polido e lapidado no meio do povo. Só que a palavra de Deus fala que nós somos todas essas coisas, que nós estamos lá no nosso oculto, quando nós estamos no nosso secreto. Vocês estão aqui, sim ou não? Mas sabe qual é o maior desafio de nós, nossos dias hoje?
é que nós vivemos um tempo de performance. Nós vivemos uma sociedade que preza pela performance. Quanto mais bonito você é, quanto mais eloquente você é, quanto mais inteligente você é, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais propriedade você tem, quanto mais técnica vocal para cantar você tem, quanto mais você sabe tocar, quanto mais você sabe fazer as coisas ou pregar, melhor você é visto, e isso faz com que você busque somente reconhecimento dos homens. Nós vemos o tempo e a temporada dos palcos, dos aplausos, e como nós gostamos dessas coisas. O que na verdade muitos de nós têm buscado nesses dias é puro reconhecimento. Só que a palavra de Deus fala que só existe um que vai receber toda a honra, glória, poder e louvor, que é Jesus de Nazaré. Então importa, queridos, que nós viemos a diminuir para que Ele cresça, amém? Nós precisamos deixar de lado a vaidade, o orgulho, que são pecados abomináveis diante de Deus, queridos. A vaidade, o orgulho é colocar Deus numa posição em que Ele tem que fazer a sua vontade. Olha só que coisa curiosa. Nós achamos que vaidade é aquela pessoa que se arruma bem, que se pinta. Não, não. Vaidade, orgulho é colocar Deus numa posição para que Deus faça aquilo que a gente quer e não aquilo que Ele precisa fazer. Vocês estão aqui, sim ou não? Você já se pegou nessa situação? Eu já me peguei nessa situação, querendo que Deus fizesse aquilo que eu queria e não aquilo que Ele quis. Ainda bem que só eu tenho o pecado, então eu já confessei diante do Senhor, está tudo certo, vocês são tudo santo, está tudo resolvido. Então nós precisamos deixar de lado essas coisas, queridos. Nós vamos deixar de lado a vaidade, nós vamos deixar de lado essa fé carnal, sabe, que é a pessoa que tem fé na sua própria fé. Olha que coisa curiosa. Um dia um irmão chegou para mim, graças a Deus que não é daqui, mas ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho tanta fé, mas tanta fé, tanta fé, tanta fé, que eu acredito que a minha fé é capaz de mover a mão de Deus ao meu favor. Eu falei: irmão, me ensina qual que é esse mistério aí, porque eu não cheguei aí não cheguei nessa maturidade, nessa envergadura espiritual ainda. Porque até onde eu sei, Deus faz aquilo que Ele quer e não aquilo que a gente quer. Amém? Deus responde a oração, sim ou não? E glória a Deus por isso. Mas muitas vezes Deus responde as nossas orações num formato diferente daquilo que a gente está buscando. Então a vaidade, queridos, ela se torna um Deus na nossa vida. E ela faz com que a gente queira ser Deus na vida das pessoas. Eclesiastes fala muito sobre a vaidade, sobre o orgulho. Ser vaidoso, ser orgulhoso é você somente estar correndo atrás das riquezas desse mundo, ou daquilo que o mundo pode nos oferecer. E deixa eu lembrar um negócio para você aqui, para a gente ir para a reta final aqui. Reta final não, não chegou nem 19h30, já estou falando na reta final. Quando Lúcifer caiu diante da presença de Deus, da glória de Deus, ele não caiu. Olha só que coisa curiosa. Lúcifer não foi destituído da glória de Deus porque ele roubou os anjos que estavam lá, ele fez um negócio e passou a perna nos anjos que estavam lá no céu. Ele não foi destituído da glória de Deus porque ele falou mal do irmão dele lá, do anjo. Ele falou mal do Miguel, falou: o Miguel é tal do dedo duro, fica puxando lá, ou não sei o que, não dá para confiar no Miguel não. Ele não foi expulso da glória de Deus porque ele adulterou no céu, não. Ele foi expulso da glória de Deus. Ele não foi expulso da glória de Deus porque ele mentiu. Ele foi expulso da glória de Deus porque ele colocou em seu coração que ele poderia ser maior que Deus. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem, criou Adão à sua imagem e semelhança. Repita comigo: Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Sabe o que a gente fez? Olha como a gente é especialista. Criou Deus à nossa imagem e semelhança. E nós achamos que Deus fica bravo, nós achamos que Deus fica ansioso, nós achamos que Deus para de nos amar. Isso é tudo coisa da nossa cabeça, queridos. Deus não é homem.
Então nós precisamos parar de projetar em Deus coisas que Ele não é. Amém, igreja? Ele não é. Então quando Satanás ele se achou tão ungido, tão capacitado e tão poderoso, ele foi extirpado da presença de Deus. E sabe o que é curioso? Porque ele não caiu sozinho. A palavra de Deus fala que 1/3 dos anjos celestiais caíram junto com ele. Sabe por quê? Porque orgulho e vaidade, pessoas que navegam nesse mar, sempre atrai pessoas vaidosas e orgulhosas junto. Eu posso fazer uma denúncia profética aqui, se você que crê. Se você é alguém que as pessoas procuram para falar mal de outras pessoas, eu quero declarar aqui em nome de Jesus, repreender esse espírito maligno que quer acabar com a sua vida e com a vida dos outros. Porque se você abre a sua vida para ouvir coisa errada dos outros, significa que você não está baseado na rocha, que é Cristo Jesus. Os antigos eles chamarariam isso de uma palavra que a gente conhece bastante, de fofoqueiro. E fofoca, queridos, é pecado. Então se você é alguém que gosta de ouvir os outros falando mal dos outros, se converta urgentemente ao Senhor. Ficou meio reto agora, né? Deixa eu voltar um pouco, calma aí. Volta um pouco a rebobina. Porque aqueles que estão baseados na rocha, queridos, eles não têm tempo para ouvir balela, para ouvir fofoca, o fuxico dos outros. Eles estão focados naquilo que é eterno, naquilo que o Senhor tem mandado, naquilo que o Senhor tem falado. Eles estão focados em ser pessoas melhores, ser pessoas que abençoam, ser pessoas que se envolvem na caridade, no amor. Amém? Então nós precisamos, queridos, urgentemente voltar aos fundamentos do Evangelho. Nós precisamos voltar ao arrependimento, porque avivamento genuíno é arrependimento, queridos. Não existe avivamento sem arrependimento. Nós precisamos voltar à oração. As pessoas ficam cobrando, né? Ah, pastor, a gente precisa fazer um movimento de oração na igreja, porque a igreja não ora. Há uns anos, algumas pessoas me procuraram, graças a Deus não era daqui, era de outro lugar. Elas vieram com essa demanda para mim. Pastor, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a igreja não ora, então a gente precisa fazer algo para que a igreja ore. Só que, toda semana, naquele tempo, toda semana, nós abríamos a igreja às 6 horas da manhã, durante 5 dias da semana, de segunda a sexta, para que a igreja pudesse se reunir lá para orar. Adivinha quantos apareciam? Só aquele que estava na escala para abrir a porta. Vocês entendem como a gente muitas vezes não entende as coisas? Oração, jejum e escritura sagrada. Nós precisamos voltar aos fundamentos, amém? Não vamos fazer que nem Salomão, querido. Salomão tinha muita sabedoria e passou um legado terrível para os seus filhos. Um legado de idolatria, um legado de ruína. Das 12 tribos, perdeu 10 pela sua infidelidade, pela sua idolatria. Era um homem sábio, conhecia muito, praticava pouco. Tinha muito entendimento, praticava pouco. Esses dias em casa, minha esposa estava falando um negócio com ela lá. Eu sou um expert em questão de nutrição e educação física, eu descobri isso. Eu sei tudo. Eu sou um atleta enrustido, eu só não pratico. Sabe, alguém se identifica com isso? Eu sei tudo. E a minha esposa fala assim, meu Deus, né, amor? Você fala e não faz nada. Eu falei, cara, eu sou um hipócrita. É isso que eu sou. Essa é a verdade. Então muitas vezes nós fazemos isso com a própria palavra, nós cobramos os outros, queremos que os outros sejam santos, colocamos medida de santidade nas pessoas e falamos assim, não, aquela pessoa não, o meu líder ele não pode errar, o meu líder ele não pode pecar. Eu como sou ovelha, às vezes eu dou uma resbaladinha, então está tudo certo. Não, queridos, não existe isso no reino. Ou a gente é, ou a gente não é, ou é sim, ou é não, diga amém.
Então nós precisamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago, o irmão de Jesus, ele vai falar na sua carta que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é como o homem que levanta de manhã, olha no espelho e ao sair dali se esquece. Você está aqui, você consegue lembrar da fisionomia do seu rosto? Os detalhes da fisionomia do seu rosto? Você consegue lembrar por detalhe? Se você fosse fazer um retrato falado de você, você garante que ia ser 100%? Eu não garanto. Bom, para mim está fácil, coloca uma sobrancelha de taturana, a barba, uns orelhão, cabeça quadrada, quem sabe ia se reconhecer. Mas muitos de nós não ia ter essa capacidade. Fica tranquilo, tá, queridos? Eu já estou resolvido com isso, amém? Afinal de contas, eu já casei e bem casado, então tá tudo certo. Se a maluca que casou comigo aceitou desse jeito, então não vai ser, né? Não vai ser agora que as coisas vão mudar. A fé verdadeira, queridos, é aquela aonde você é totalmente desprendido das coisas dessa terra. Vou repetir. A fé verdadeira é aquela fé que você é verdadeiramente desprendido das coisas dessa terra. As coisas dessa terra não chamam mais atenção para você. O carro não chama mais atenção, a casa não chama mais atenção, o título não chama mais atenção, o teu posicionamento de liderança na tua empresa, na igreja, essas coisas elas já não roubam mais o teu coração. Elas não têm mais espaço no seu coração, porque o teu espaço está cheio daquilo que é eterno, está cheio daquilo que é santo, está cheio daquilo que realmente importa, que são as coisas celestiais. Diga amém. Nós fomos chamados, queridos, para ser uma comunidade que vive pela fé. E por quê? Por que você pode estar perguntando? Porque é a fé que move as coisas. Porque se você for se mover pelas circunstâncias, certamente você vai desfalecer em algum momento. Certamente você vai de algum momento desobedecer, certamente em algum momento você vai ficar desanimado. Mas o pai da fé, Abraão, quando ele foi convocado por Deus para sair daquela terra, ele simplesmente foi, queridos. Ele foi. Só que o que a gente quer? Deus fala com a gente quer que o anjo desça, a gente faz que nem fez Gideão, coloca o novelo de lã para cima, coloca para baixo, cai a água. Não, pede 1 milhão de sinal. Você pede, não, se um anjo chegar e falar para mim, aí eu vou fazer. A palavra de Deus está te orientando em todo momento. Faz, vai lá e faz, peça perdão, se reconcilie com o teu irmão, libere perdão. Você quer ver uma outra incoerência dos nossos dias? Quer ouvir, sim ou não? Falei com a liderança aqui de manhã. O mesmo Espírito Santo que te capacita em falar em novas línguas. Eu acho que eu não vou falar isso aqui, deixa quieto, eu vou passar. O mesmo Espírito Santo que você jura que te capacita em falar em novas línguas, ele está longe de você quando ele fala que você precisa perdoar o teu irmão que falou mal de você. E você se recusa. Eu entendo, Deus, onde que está essa... Mas é por causa do orgulho, por causa da vaidade, nós precisamos estar desprendidos dessas coisas, diga amém. E para fechar aqui agora, queridos, verdadeiramente, nós passamos na semana passada um momento muito precioso no MI5. O MI5 é um ministério apostólico, pastoral, que cuida de pastores. Por isso que eu estou com essa camisa aqui. Você está olhando, acho que, sem brincadeira, acho que a última vez que eu preguei de camiseta foi na série Irrepreensíveis. Isso foi em 2016, 2017, uma coisa assim. Eu estou me sentindo meio deslocado, mas está tudo certo. Porque um bom crente tem que andar de camiseta, ou melhor ainda de terno e gravata, porque daí ele é aquele crente raiz mesmo. Não, brincadeira, você não precisa usar terno e gravata para ser crente. E aí lá, o Senhor trouxe várias palavras, várias coisas. E o tema desse ano foi a doca e praxis, entre a glória e a prática. Entre o louvor e a prática.
Nós nos tornamos especialistas em estar na glória, em adorar, em louvar. Você percebeu isso? O Brasil é um celeiro dessas coisas, queridos. O Brasil é um celeiro. Quem conhece um pouco de música aqui, o ramo gospel, que ele está bombando, é um dos melhores e um dos mais ricos do mundo. A gente virou especialista nisso. A gente adora, a gente canta, a gente compõe músicas muito boas, só que ao mesmo tempo a gente pratica muito pouco. E o Senhor está nos chamando nessa temporada para a gente começar a praticar mais. Vamos adorar com intensidade? Vamos. Vamos praticar com intensidade? Com certeza. Por isso eu quero profetizar sobre a sua vida, que essa temporada será uma temporada que você vai se assustar com você mesmo, dos posicionamentos de prática da palavra que você vai ter nessa temporada. Quem recebe aqui, levanta a mão. Aleluia. E lá, um pastor ministrou um negócio que chamou muita atenção, sobre a fé. Ele falou sobre a fé de Jesus, repita comigo, a fé de Jesus e a fé em Jesus. São as duas caras da mesma moeda. A fé em Jesus, queridos, te possibilita a você ter um encontro pessoal com o teu Senhor e Salvador. A fé em Jesus faz com que a salvação se opere na sua vida, faz com que você seja liberto, que você seja curado, que você seja transformado, faz com que você possa experimentar as dimensões espirituais, que você possa viver coisas sobrenaturais. Somente a fé em Jesus te dá acesso ao trono da glória, acesso ao Pai. Somente a fé em Jesus é capaz de transformar a sua vida. Será que eu posso ouvir um amém? Não é a fé no pastor Jardel, não é a fé no pastor Andrei, não é a fé na Hope, não. A fé em Cristo Jesus, amém? Só que nós também fomos chamados para viver a fé de Jesus. E a fé de Jesus é linda, queridos. A fé de Jesus, ela é capaz de olhar os leprosos e permitir que os leprosos cheguem para ele e ele toque os leprosos. Enquanto todos daquela sociedade repeliam os leprosos, deixavam os leprosos em outras cidades de refúgio, Jesus se aproximava deles. A fé de Jesus fazia com que ele manifestasse sinais, prodígios e maravilhas. A fé de Jesus fez com que ele pregasse o evangelho do reino dos céus e não o seu próprio evangelho. Vocês estão aqui, sim ou não? A fé de Jesus fez algo extraordinário, mudou o calendário humano, mudou o calendário eterno de antes e depois de Cristo. Então nós fomos chamados nessa temporada não só ter a fé em Jesus para nos salvar, mas ter a fé de Jesus para que nós possamos operar como corpo nessa terra. Vocês estão aqui, sim ou não? E eu ouso falar, queridos, que nós estamos caminhando só na primeira dimensão. Nós temos fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus que levanta a mão? E se você não tem, eu aconselho você ter, que é a única possibilidade de salvação nessa terra, queridos, é Ele. Mas nós como igreja fomos chamados a manifestar a fé de Jesus. E sabe o que é curioso? Que Jesus nunca fazia nada sozinho. Que depois de Ele pregar, depois de Ele curar, depois de Ele orientar, Ele ia buscar o Pai, ia buscar a presença do Pai. E Ele obedecia tudo aquilo que via o Pai fazer. Então a fé de Jesus, ela está baseada na obediência. Repita comigo, a fé de Jesus está baseada na obediência. E a minha e a tua também precisa estar, queridos. Impossível nós vivemos uma fé do reino sem obedecer. E para fechar aqui, o pessoal do louvor pode subir? Para fechar aqui verdadeiramente, eu preciso falar algo para você aqui nessa noite. Se a tua decisão nessa noite não for ter uma vida de prática daquilo que você está ouvindo, daquilo que você lê na sua Bíblia, eu sinto muito te dizer, mas tudo aquilo que você construir daqui em diante vai cair por terra, mais cedo ou mais tarde. Não tem como permanecer, queridos. Não tem. Você não vai conseguir permanecer na comunidade. Se você não tem prática, você não consegue, você não vai dar conta. Porque a comunidade cristã, ela é a prensa da oliva. Vocês estão aqui, sim ou não?
ela é a prensa da oliva, da azeitona. Ela te moe de todos os lados. Você está no meio do povo, você vai te moendo, porque são realidades, são histórias, são testemunhos totalmente diferentes. Você tem que aprender a lidar com todo esse tipo de coisa. E se você não está disposto a obedecer aquilo que o Senhor está falando com você, certamente, em algum momento fatídico, quando a tempestade vir, e ela virá, quando a tua fé será provada, a palavra de Deus nos garante que ela irá à ruína, mas também nos garante que aquele que optar, aquele que decidir construir a sua vida sobre a rocha que é Cristo Jesus, sobre a palavra de Deus, esse pode ficar tranquilo, porque ele vai sobreviver a todo tipo de intempéries, ele vai resistir às tempestades dessa vida, ele não vai ver as coisas acabarem, mas muito pelo contrário, ele vai ver frutificar, multiplicar numa porção extraordinária. Diga amém. Então eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Evangelho sem prática, queridos, evangelho sem esforço, uma vida sem esforço, ela tem aparência, mas não é. Ela parece santidade, ela parece reino, ela parece alegria, ela parece paz, mas não é. Somente aqueles que decidem viver e praticar todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, são capazes de viver algo extraordinário nessa terra, amém? Nós vamos adorar a Deus aqui, vamos celebrar o Senhor. Pode ser até aquela que vocês cantaram lá, a penúltima música que vocês cantaram, lembra? Ele é tudo, hoje, lembra? Pode ser? Vamos lá então? Vamos adorar então, galera. Pode apagar as luzes para nós lá, querido. Quero deixar esse momento aí para que você possa refletir. Feche seus olhos. Posso olhar para dentro de você e falar: Senhor, eu quero ser mais obediente. Eu quero ser alguém que não só ouve, mas alguém que pratica a Tua palavra. Vamos adorar? Amém? Vamos lá? Vamos deixar o Espírito Santo fazer o que Ele precisa fazer hoje nos nossos corações. Obrigado, Deus. Aleluia. Tudo é perda se eu não tenho a Ti. É Tua graça que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Se Tua presença nada importa. Do que adianta se eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder
nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho. Diga isso a Ele. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei pra onde eu Sim, Senhor. Sem Ti não temos nada, Senhor. Sem a Sua presença, o que somos. Tua presença Aleluia. é o que me basta. Diga isso a Ele. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Sim, Ele te ama. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Aleluia. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem teu, Senhor. Sem tua presença é o que me basta. Eu te levarei pra onde eu for. Aleluia. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Aleluia, Jesus. Nada eu serei sem ti, Senhor. Santo, Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei pra onde eu for. Aleluia, Jesus. Antes de encerrar, eu queria fazer duas orações aqui. Gostaria que todos ficassem com os olhos fechados. Eu gostaria de te dar a oportunidade para você que está nos visitando, você que está nos vendo pelas redes sociais. E você quer entregar a sua vida a Cristo Jesus. Você quer depositar a tua confiança, a tua fé em Jesus, para que você possa ter uma vida com a fé de Jesus. Se você quer e reconhece que Jesus é teu Senhor e Salvador, e você quer entregar a direção da sua vida, você quer entregar a sua vida por inteira a Ele, eu quero que você repita comigo aonde você estiver essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo dos meus e pecados. diante de Ti, E diante de Ti, eu reconheço eu reconheço que sou pecador. que sou pecador. Por isso me perdoa, Por isso me perdoa. e hoje E hoje eu entendi eu entendi e e reconheço reconheço que o Senhor é meu único que o Senhor é meu único Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu reconheço Eu reconheço que o Senhor desceu do que céu, o Senhor desceu do que céu, morreu na cruz que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro que dia, ressuscitou ao para terceiro que o Senhor dia, pudesse me dar vida para que o Senhor pudesse me dar e vida em abundância. e vida em abundância. Por isso, Senhor, Por isso, Senhor, joga os meus pecados no mar do esquecimento joga os meus pecados no mar do e me esquecimento faz uma nova pessoa. e me faz uma nova pessoa. Gera em mim uma nova vida. Gera em mim uma nova vida. É assim que eu oro, É assim que eu oro. em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Pai, eu quero orar por essas vidas que fizeram essa oração pela primeira vez. Que Teu Espírito Santo possa continuar a trabalhar e capacitar cada um deles de forma especial, espiritual e extraordinária, Senhor. Cuida da vida deles,
Coloca, dá ordem aos teus anjos para cuidar, Senhor, da entrada, da saída, do levantar e do sentar de cada um. Que eles possam ter um encontro pessoal com o Senhor nessa temporada. Nós, como igreja, queremos abençoar essas vidas, em nome de Jesus. Se você crê, igreja, aplauda o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Você que fez essa oração pela primeira vez, não saia daqui sem passar ali do ladinho, do meu lado esquerdo, aqui do teu lado direito, tem o balcão dos boas-vindas ali. Deixe seu contato conosco, para que a gente possa estar orando pela sua vida, orando pela sua família. Amém? Glória a Deus. Então feche seus olhos novamente, estende sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, contempla os seus filhos nessa noite, nos contempla aqui. Nessa noite fomos ministrados, papai, sobre edificar, Senhor, uma casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Por isso nos ajuda, o Senhor que é o fiel construtor, ó amado Espírito Santo, nos ajuda a que nós possamos ter discernimento, ousadia, a poder te obedecer, Senhor, naquilo que o Senhor tem falado conosco nessa temporada. Em nome de Jesus nós repreendemos em nossas vidas toda a desobediência, toda a vaidade, todo orgulho que nos impede de viver o sobrenatural do Senhor nesse tempo. Que nessa noite, papai, corações sejam restaurados, que pessoas sejam curadas nessa noite. Em nome de Jesus nós repreendemos todas as doenças psicossomáticas, todas as doenças da alma, todas as doenças físicas, toda a depressão, toda a angústia do coração e da alma. Nós repreendemos agora no nome de Jesus. Declaramos sobre o teu povo, Senhor, a tua virtude, a tua unção, a tua paz, a tua capacitação. E nós aqui, meu Deus, como igreja, Senhor, nós queremos em nome de Jesus poder nos aliançar contigo, Senhor, estando dispostos, papai, a ser aqueles que ouvem e obedecem, aqueles que recebem e manifestam, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa temporada. É assim que nós oramos e declaramos. Se você crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, igreja? Dê a sua mão aí para esse abençoado que está do outro lado. Feche o corredor se você puder. Amém? Glória a Deus. Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor. Aleluia, Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus eu quero abençoar essa igreja. Que o amor de Deus Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo, que o Senhor Jesus possa estar presente na vida de cada um deles, manifestado em suas obras, que eles sejam cheios e capacitados, que o Senhor guarde o entrar e o sair, o levantar e o sentar da vida de cada um deles. Eu quero abençoar a família, eu quero abençoar os filhos, eu quero abençoar o emprego, os negócios, que eles possam viver uma semana extraordinária, papai, de obediência e de ouvir a sua palavra, Senhor, que eles tenham em nome de Jesus, papai, a possibilidade de testemunhar das grandezas, dos testemunhos que o Senhor tem feito através da vida deles. Em nome de Jesus, papai, eu declaro sobre eles a tua graça, a tua misericórdia e a tua bondade, em nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão, sem abençoar a vida dele. E se Deus quiser, nos vemos aqui no próximo culto, em nome de Jesus. Em tua presença é quem me basta. Sem sou eu, sem